Boa noite a todos, amados irmãos. Mais uma vez temos essa alegria, a satisfação de, ainda que distantes, termos momentos agradáveis na meditação da palavra do nosso Senhor Deus. Hoje daremos continuidade e veremos o texto que se encontra em Mateus, capítulo 16, verso 13 ao verso 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor, nós rogamos a Ti mais uma vez que nos conceda o que é necessário para compreender a Tua palavra, que Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, nos dê a capacidade para aprender, para conhecer as Tuas verdades de vida e as transmitir, ó Pai, com fidelidade, as vivê-las, Senhor, com integridade. Ajuda-nos, ó Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Algumas questões são necessárias nós tratarmos antes, e nesse texto temos algumas admiráveis afirmações de Jesus. Uma das afirmações são: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Muitos tomaram essa citação de Cristo e falaram que, na verdade, deveria haver uma sucessão após Pedro, uma sucessão apostólica, e isso não é verdade. Os apóstolos são somente aqueles que conheceram o Senhor Jesus, que foram capacitados pelo Senhor Jesus, que conviveram com Ele ali e que foram atestados realmente, capacitados pelo Senhor para que fossem aqueles que estariam anunciando ali naquele primeiro momento, que estariam cuidando ali realmente dos interesses do reino de Deus, fundando aquela primeira igreja, a igreja incipiente ali, e a eles foi dado essa autoridade. Mas morrendo os apóstolos, não teve nenhuma sucessão. Assim, por isso eles tinham ainda, por exemplo, a questão da autoridade que lhes foi dada, a capacidade, os sinais que eles efetuaram naquele primeiro momento, sempre lembrando sempre o Senhor Jesus. Tanto que toda vez que eles eram levados aos tribunais, as pessoas falavam: eles são simples pescadores, pessoas simples, como que eles têm essa autoridade? Eles relacionavam sempre: eles devem ser seguidores do Cristo, porque têm a mesma autoridade, falam com a mesma autoridade que ele. Então, sempre era percebido essa autoridade que foi dada, que foi concedida por Cristo. Então, esse vínculo. Mas muitos tentaram ir além. É como se Jesus houvesse dito: com toda razão fosse apelidado Pedro, não é? Então, quando o Senhor fala da questão de Pedro, e Pedro, o Senhor faz um trocadilho de Pedro, o nome de Pedro, com a pedra. Pedra é Petros, né? Então o Senhor pega e faz um trocadilho ali com o nome de Pedro e fala: olha, sobre essa pedra, portanto, realmente edificarei minha igreja. Tanto Pedro quanto os demais apóstolos, então, como já disse, através ali deles, que eles eram seus discípulos,
e sobre eles, sobre a questão apostólica ali, seria então fundada aquela primeira igreja, e eles teriam a autoridade para, naquele primeiro momento, administrar o que fosse necessário para aquela igreja do Senhor Jesus. Dar-te as chaves do reino dos céus é mais um problema que muitos têm, né? E a igreja, naquele primeiro momento, falou: Ah, e ó, tá vendo? A salvação ali foi dada a Pedro, então tem as chaves do reino. A igreja tem as chaves do reino, porque tem uma sucessão. Não tem a sucessão apostólica e também a questão do reino ali. Era a autoridade da palavra. A palavra é essa autoridade. Não é que Pedro tinha autoridade nele mesmo, mas esse direito é o do próprio Senhor Jesus Cristo, como vemos em Apocalipse 1, versículo 18. Pedro, na verdade, teria o privilégio especial de abrir ali, pela primeira vez, a porta da salvação, assim como os demais discípulos, a outras pessoas ali, a pregoar a palavra da salvação a outras pessoas. No caso de Pedro, ele foi aquele que abriu ali as portas aos judeus, aos gentios, e isso nós vemos até na pregação ali de Pedro no dia do Pentecostes, quando ele prega, anunciando ali. Também ele visitou ao gentio Cornélio, que não era de origem judaica, e o Senhor ali já tinha até por sonho falado, explicado a Pedro que outros ali seriam também contemplados, agraciados com a palavra de salvação. Então Pedro teve essa possibilidade de abrir as portas ali da fé para outras pessoas através da pregação, através da ministração da palavra do Senhor. Não é que ele tinha autoridade em si mesmo, mas autoridade que foi concedida por Cristo para que ele efetuasse aquela obra, aquele trabalho naquele momento, assim como os demais discípulos. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, está vinculado a essa questão dele como alicerce, como fundamento apostólico ali, como os demais apóstolos, como a questão da palavra, da autoridade apostólica naquele primeiro momento da igreja, à frente da igreja. E o verdadeiro significado dessa promessa parece ser que Pedro e os demais apóstolos então seriam especialmente comissionados para ensinar o caminho da salvação com autoridade. Eles seriam especialmente inspirados para estabelecer regras, fundamentos, orientações para a igreja. Foi assim. Nós temos aí as cartas de Pedro, de Paulo e os evangelhos, nós vemos pela capacitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo capacitou esses homens, servos do Senhor ali, para registrarem, para, naquele momento ali, os apóstolos tinham aquela autoridade que foi lhes concedida pelo Senhor Jesus para estabelecer, para resolver, para administrar ali. Por exemplo, quando depois eles pegam e fazem uma nova eleição ali para colocar alguém, substituir Judas, né? Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus, também depois para eleger dentre alguns homens, alguns servos ali fiéis, a questão dos diáconos. Isso tudo foi estabelecido pelos apóstolos, porque eles tinham essa autoridade, então, como o Senhor lhes havia concedido. Então eles tiveram capacidade para administrar ali aquela igreja no primeiro momento. Mas algumas outras questões também, algumas, alguns pontos essenciais devem ser então também apreciados pelas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós podemos nos admirar da nobre confissão de Pedro acerca do nosso Senhor. Em resposta à pergunta de Cristo, quem dizem que eu sou, né? Eles pegam, alguns dizem que Elias, outros, esse, aquele, mas quem dizes que sou eu? Quem diz que eu sou? E então, ali Pedro, o Senhor perguntou para os 12, mas Pedro naquele momento, ele sempre tinha aquela
aquela sua característica, né, de estar ali entre os discípulos meio que liderando, e ele pega e declara: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento ele não tinha, Pedro ainda não tinha o esclarecimento completo daquela sua, daquela sua fala. Ele e os demais discípulos viriam a entender realmente a complexidade, a totalidade dessas palavras depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo iluminaria e lhes concederia capacidade para compreender as palavras do Senhor Jesus com profundidade. E naquele momento, realmente foi obra ali do Deus vivo. Se Deus não revela isso no coração, a pessoa não o creria. E ali o Senhor, Deus, concede aquelas palavras e é um testemunho fiel, maravilhoso. E certamente Pedro fez uma confissão quando os líderes religiosos da sua própria nação, os escribas, os saduceus, os fariseus, todos eles declaravam o contrário, até diziam ser Cristo um endemoniado. E naquele momento Pedro pega e fala: Tu és o Cristo, tu és aquele que é o Rei, tu és o Rei prometido de Deus, tu és aquele que fora prometido lá no Antigo Testamento, tu és o Cristo. Fazer uma confissão naquela altura dos acontecimentos requeria uma grande fé e grande firmeza de caráter. Por isso nosso Senhor disse: Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Faríamos bem imitar o zelo e a afeição sincera de Pedro que ele exibiu ali, que ele demonstrou. É claro que devemos sempre rogar ao Espírito Santo do Senhor que nos conceda fé, que nos conceda cada vez mais esclarecimento, ilumine cada vez mais as nossas mentes, os nossos corações, e sejamos então decididos e sinceros quanto a Cristo, que confiemos, que estejamos crendo que Ele é sim o Cristo, o prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com toda a sua autoridade, com toda a sua perfeição, Ele que veio então restaurar, que veio trazer salvação. Pedro nos deu um padrão que muitos crentes fariam bem em acompanhar. Nós devemos crer. Naquele momento, aquela maravilhosa declaração era perfeita e vinha de acordo, em conformidade com a pessoa do Senhor. Muitos dizem, mas quem era Cristo? Muitos dizem ser Cristo isso, aquilo, um servo, mero servo, um anjo, um grande profeta, mas quem as palavras dizem ser Cristo? Isso é importante. Cristo é o Deus vivo, o Deus que se encarnou, o Deus que morreu a morte que merecíamos. Ele é o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em segundo lugar, tenhamos certeza de haver compreendido o que o nosso Senhor quer dizer quando fala sobre a sua igreja. A igreja que Jesus prometeu edificar sobre a rocha não é essa igreja meramente física, construções, não, de forma alguma. A maravilhosa igreja que o Senhor Jesus falou ali que seria edificada, não se trata da igreja organizada, visível em qualquer nação, estado ou localidade. Pelo contrário, a igreja é um corpo formado de crentes de todas as épocas, de todos os povos, de todas as línguas. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Daqueles que creem nele como o Rei dos Reis, que creem nele como Cristo, o ungido de Deus, como aquele que era o prometido. É uma igreja onde todos os membros são capacitados pelo Espírito Santo e unidos realmente e tendo vida em comum ali, como membros do mesmo corpo, esses progridem para a glória do Senhor, buscando a glória do Senhor. Os que a essa igreja pertencem são unidos em atitudes, pensamentos, defendem as mesmas verdades, creem nas mesmas doutrinas, nos mesmos ensinos básicos da salvação,
A igreja tem apenas uma cabeça, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, como é mencionado em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Tenhamos cuidado para não errar quanto a esse assunto. Poucas palavras são tão mal compreendidas quanto a essa expressão igreja. Muitos acham que igreja são apenas paredes ou instituição e, na verdade, permanecem na ignorância. E assim, é um solo fértil, desculpe, para preconceitos, intolerância, perseguição, uma exaltação à denominação a qual pertencem, sem nunca se render realmente a Cristo e tornar-se membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Nós não somos salvos por denominações, nós somos salvos em Cristo. No entanto, as denominações ali, uma vez que estejam em conformidade, em fidelidade às Sagradas Escrituras, são um lugar para nós estarmos, naquela igreja ali onde os santos estão sendo santificados pela palavra, estão a cada dia perseverando, nós devemos estarmos realmente juntos, unidos ali. E o Senhor veio então aperfeiçoar esse corpo e esses pecadores sempre rendidos ao Salvador, que sabem que necessitam do seu Redentor, constantemente lhes pastoreando. Em terceiro lugar, devemos destacar também as gloriosas promessas feitas por nosso Senhor à sua igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A morte não prevalecerá contra a sua igreja. O Senhor, nosso Senhor, ressuscitou. Também um dia ressuscitaremos. A morte não poderá nos ter essa vitória sobre nós de forma alguma. O significado dessa promessa é que certamente o poder de Satanás, a morte, jamais destruiria o povo do Senhor Jesus Cristo. Embora muitas perseguições, aflições, humilhações, a igreja jamais desaparecerá. Uma igreja visível pode vir a desaparecer, como a igreja de Éfeso, por exemplo, mas a igreja verdadeira de Cristo nunca morre, nunca morrerá. O Senhor a preserva, o Senhor a conserva. Cada um de seus membros será levado com segurança à glória eterna. Ainda que em meio a quedas, fracassos, falhas, a despeito do mundo, da carne, do diabo, nenhum membro da verdadeira igreja perecerá, mas terá a vida eterna com o Senhor. Uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele derramou seu sangue precioso e seremos então, nossas vestes serão alvejadas no sangue de Cristo. Uma vez aperfeiçoados, plenamente santificados, nós poderemos então glorificar ao Senhor eternamente e habitar ali na presença do Senhor. Quão maravilhoso será esse momento! Quão maravilhoso essa dádiva nos concedida em Cristo, de não só sermos salvos, mas podermos ter sido adotados como filhos do Deus vivo, como queridos e amados, como parte dessa igreja. Somos também pedras, somos também parte da igreja, somos também esse corpo de eleitos, de pessoas salvas, sendo a cada dia preservadas para a glória do Senhor. Que estejamos tomando cuidado com essas verdades, não nos deixando levar por mentiras, não nos deixando levar por nenhuma nova teoria, mas que permaneçamos nas verdades, que o Senhor é o nosso Salvador, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, Deus como Pai, Deus como Espírito Santo, que veio e viveu e morreu a nossa morte, viveu perfeita vida, cumpriu tudo que era necessário para a nossa redenção,
para a nossa salvação. Que nós permaneçamos nessas verdades, em o nome de Jesus Cristo. Amém.